Bom dia, boa tarde, boa noite, moços e moças de todas as mocidades do mundo. Aperta o play e vamos começar mais um MP3. Meu nome é Tainara e eu achava que a feminilidade bíblica era muito ultrapassada. Oi, eu sou o Pedro e eu nunca ouvi falar sobre feminilidade bíblica. Eu sou a Gi e eu achava que feminilidade bíblica tinha a ver apenas com comportamento. Meu Deus, será que vamos ter um assunto polêmico hoje? Com certeza. Estou pensando até no que eu vou falar. Como vocês podem ver, o Lucas Rios e o Justino não estão por aqui. Mas não fique triste, eles aparecerão em alguns episódios. Mas por hora é o que temos. O Pedro e a Gi. Se apresenta aí, Gi. Que a expectativa tá bem alta, né? Muito. Fala aí, Gi, um pouquinho de você. Bom, eu sou a Gi, eu tenho 25 anos, sou psicóloga e tô aqui nesse desafio agora, né? De apresentar um podcast. Nunca imaginei. E apresentar a convidada. Fala aí dela, Gi. Vamos lá. Carol, seja bem-vinda mais uma vez, né? Aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer estar aqui com você. Mas antes da Carol se apresentar, antes da gente passar a bola para ela, vocês podem observar aqui o nosso cenário, que a gente está num clima de construção, né, de mudanças, né, começando aqui um pouco pelos apresentadores, né, eu aqui e o Pedro, mas também de trazer aí uma nova fase do podcast 2025, começando com um tema muito importante, que é a feminilidade bíblica. Por isso temos Carol Umbelino aqui com a gente. Carol, por favor, se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você. Gente, muito obrigada por esse convite para voltar aqui para falar sobre esse tema que eu gosto bastante de conversar. Eu sou, como vocês já falaram aqui, Carol. Geralmente as pessoas chamam de Caroline Umbelino, para quem não conhece, né? Mas para os mais chegadinhos, para os mais íntimos, é Carol. Eu sou solteira, lidero o discipulado feminino aqui da igreja. E sou assistente social, trabalho na Universidade Federal. E o que mais que eu posso falar sobre mim? E eu gosto de bater um papo legal, descontraído, sobre temas que Deus compartilha e fala bastante ao meu coração. Muito bom. Perfeito. E aí, Gi? Temos uma primeira perguntinha aí pra ela? Já Com certeza, né? Com certeza. A gente sempre começa pelo começo, né, Carol? Então, vamos lá. Explica um pouco pra gente o que significa feminilidade bíblica. Como que a gente pode conceituar e começar essa conversa? Quando a gente pensa nesse nome, a gente estava até brincando, né? Que parece um trava-língua, feminilidade bíblica, né? A gente sempre vai pensar em florzinha, em frufruzinho, em coisas mimosinhas, né? Geralmente essa é a ideia que a gente tem na mente quando a gente pensa nisso. E eu pensava muito a respeito disso antes de começar a estudar, antes de começar a aprender. Mas quando a gente vai para a Bíblia mesmo, e não para o que as pessoas falam que é a feminilidade bíblica, a gente vai entender que Deus criou o homem e a mulher com um papel. Tem um propósito em ele ter criado o homem e ele ter criado a mulher. Então, a feminilidade bíblica nada mais é do que a identidade, o papel da mulher dado por Deus, com tarefas, funções que nós temos que executar e temos que cumprir. Então, para a gente falar de uma forma bem simples, seria isso. Perfeito, interessante. E como que a gente pode pensar essa feminilidade bíblica comparada com as ideias que a gente tem culturalmente sobre o que é ser mulher? Qual que seria a diferença, né, entre as ideias que a gente cresce ouvindo e o que a feminilidade bíblica traz como ser mulher? É interessante, né, essa pergunta. A gente fez um episódio lá no Mulher de Verdade e o tema era o que é ser mulher? Se você perguntar para 10 pessoas diferentes o que significa ser mulher, você vai ter 10 respostas diferentes. Cada pessoa vai definir de uma forma, vai entender. Algumas respostas vão estar mais ligadas à essência, outras vão estar ligadas às funções da mulher. Então, a gente vai ter muita diferença de pensamento até dentro da igreja, por nós desconhecermos o que é a mulher à luz das escrituras que o Senhor traçou. Então, eu acho que para a gente começar a pensar assim nas definições e começar a comparar o que o mundo fala com o que a gente aprende nas escrituras, a gente precisa ter um princípio básico. Eu tenho uma amiga que ela fez estágio no Itamaraty e ela aprendeu uma coisa que eu acho muito legal e sempre quando eu vou falar de definições eu gosto de falar disso. Lá ela tinha que aprender a identificar passaportes falsos. Para ela aprender a identificar passaportes falsos, ela não tinha que verificar todos os falsos, conhecer a minúcia do falso. Ela tinha que conhecer o verdadeiro.
A partir do momento que ela conhecia todos os detalhes de um passaporte verdadeiro, quando ela pegava um falso, ela falava, isso aqui não tem no passaporte verdadeiro. E para a gente lidar com esses temas, a gente também precisa entender o que a Bíblia fala sobre isso, como é que Deus define. Então, esse é o parâmetro, como Deus define esse tema. Então, tá bom, quando eu for olhar esse tema em qualquer outra esfera da sociedade, bom, isso aqui não tá um pouco distorcido em relação ao que Deus coloca, né? Então, às vezes a gente fala assim, a mulher, ela tem que trabalhar fora. É bíblico? Ela não pode trabalhar fora. É isso que a Bíblia está dizendo? Tem um versículo, você vai achar lá expresso, mas por que algumas pessoas defendem uma coisa e outras pessoas defendem outra coisa? Porque às vezes a gente não foi lá e olhou o passaporte verdadeiro. O que a Bíblia fala sobre esse tema? E a gente vai ficando com essas... a gente estava brincando aqui, a mulher pode pagar conta, não pode pagar conta. Então a gente acha, ela tem que pagar. Não, ela não tem que pagar. Então a gente vai tirando vários temas e várias ideias, porque a gente não conhece o passaporte verdadeiro, a gente não conhece o que as escrituras falam daquele tema. Então a gente sempre vai ter dificuldade de responder algumas questões, porque a gente não vai na verdade. Então eu vou dar uma tarefa para vocês e para o pessoal que está assistindo a gente. Vai lá e conhece a verdade para responder essa pergunta. Muito porque bom. eu poderia trazer aqui um norte, ó, faça isso. Mas eu também posso estar te dando um recorte e só uma pincelada. Porque geralmente quando a gente vai falar de feminilidade bíblica, a gente fala de 2 textos na Bíblia. Provérbios 31, Tito 2. É verdade. Pronto, se resume a isso. Não tem mais nada, mas em Gênesis tem, em Ruth tem, em outros textos da Bíblia tem, quando você vai ler Timóteo, Efésios. Só que a gente só fala desses 2 textos. Então eu vou encorajar vocês, eu não vou responder plenamente essa pergunta, eu vou deixar ela aí para vocês fazerem esse trabalho. Vamos lá conhecer o que a Bíblia vai falar sobre isso para eu poder comparar. Porque muitos dos temas que a gente tem dúvida, a gente não sabe responder porque a gente não foi lá na escritura. Exato. E não tentou entender. E tem coisa que não vai ter. Ah, a mulher pode pagar ou não pode pagar. A Bíblia não vai falar isso. É interessante essa colocação porque realmente há muitos argumentos, muitas opiniões e geralmente a gente tende a ouvir todas essas opiniões, as pessoas que falam e não vai no passaporte verdadeiro. Seria muito mais fácil pegar uma verdade do que pegar várias verdades que o pessoal tem como verdade, né? Muito bom. Muito bom. Eu fiquei pensando, né? Você trouxe essa ideia de princípios básicos e me veio à mente a questão do valor, né? O valor do ser humano dentro da criação. E uma coisa que, ao entrar em contato, né, com a questão da feminilidade bíblica, me trouxe tranquilidade, um dos princípios, é a ideia de que pensar feminilidade bíblica e masculinidade bíblica não é de acordo com uma escala de valores, né? De o homem está acima e a mulher abaixo, ou ao contrário. Mas se parte da ideia de que os dois foram feitos à imagem e semelhança e diante de Deus tem o mesmo valor. Mas acredito que muito tem se falado sobre o papel de cada um, né? Então, como que a gente poderia entender o papel da mulher dentro da criação e do plano de Deus? Eu acho muito legal e eu vou ler aqui com vocês. Quem me acompanha sabe que eu sou a fã de Gênesis e eu gosto bastante, então eu quero ler para não errar, mas eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 1, o versículo 26 até o versículo 28, para a gente ver aqui o que Deus vai falar para ajudar a responder essa pergunta. Então, diz lá, né? Gênesis 1, 26 a 28. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse trecho ele é muito importante porque ele vai falar dos mandatos criacionais, né? Que ele tem os 3 aspectos. O meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com os outros e meu relacionamento com a criação. E quando a gente vai pensar na questão do papel da mulher, vai passar por aqui, por esses mandatos criacionais. Então, da mesma forma que o homem recebeu, a mulher recebeu também essa incumbência de ela precisa se relacionar com Deus, ela vai precisar se relacionar com as pessoas e ela vai precisar se relacionar com a criação. E quando a gente vai falar do papel da mulher e do papel do homem, por várias vezes a gente esquece desses 3 aspectos e a gente vai focar mais no relacionamento dela com os outros seres humanos e vai deixar, às vezes, de lado o relacionamento que ela tem que ter com a criação também e o relacionamento dela com o Criador. Então, qual é o papel da mulher? O principal, ela precisa se relacionar com o Criador dela.
Ela precisa amar o Senhor, conhecer ao Senhor, depender do Senhor, viver uma vida com o Senhor. Depois, ela vai precisar se relacionar com os seres humanos. E a Bíblia vai trazer várias coisas que a mulher precisa fazer como auxiliadora, que a gente fala bastante, né, da mulher ser auxiliadora, porque é o primeiro termo que é colocado ali, uma auxiliadora idônea, alguém que corresponda a ele. E quando eu penso em auxiliadora, eu gosto muito de pensar que Ezer é a palavra que é dada a Deus, que auxilia o povo dele. Como que Deus auxilia o povo dele? Se a gente for pensar em vários momentos da história, o povo estava passando por socorro, apuro, e Deus vem e responde, e consola, e conforta. Então, a gente precisa pensar nessas palavras, né, das traduções, de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no português. Porque no português, auxiliadora, você já vai logo pensar, professora, auxiliar. O pedreiro, o auxiliar. Sim. Sempre uma pessoa abaixo. Então, quando a gente pensa nessa palavra em português, a gente tem um sentido distorcido. Sim. Agora, quando você vai pensar que Deus diz que eu sou o auxiliador do povo, e ele fala, eu criei uma mulher, e ela vai auxiliar o marido, você entende que ela também é digna, que ela tem um lugar de honra naquilo que o Senhor está fazendo. E o que eu acho legal é que a gente pensa nisso só ligado ao marido, mas existem vários versículos que você vai ver quando ele vai falar o que os solteiros têm que fazer. Eles têm um papel a cumprir. O que os filhos têm que fazer? E as meninas e os meninos têm papéis similares, mas eles vão fazendo coisas distintas por conta da nossa biologia também. O homem é mais forte, ele é mais rápido, a mulher ela é mais jeitosa, ela é mais carinhosa. Todas, não. Tem umas que são mais ogras, assim, que nem eu, né? Mas, aí, Pepezito... Fortão assim igual o Pedro também é difícil de achar. Não é? Fortão assim igual o Pedro também é difícil Tá de vendo, encontrar. gente? Quem tá vendo pelo YouTube vai ver que isso não é verdade, mas tudo bem. Então, a gente precisa olhar todos esses aspectos, né? Tem a nossa biologia, como a gente é constituído. Então, essas diferenças, elas já são genéticas. A gente vê essas discussões agora nos esportes, né? Sim. Que os transgêneros e tudo, e os homens que estão competindo com as mulheres, mas eles são trans, mas eles têm mais força. E um foi lá e deu um soco na mulher e ela desistiu de competir. Por quê? Porque está no seu DNA, faz parte daquilo que Deus criou você para ser. Por quê? Tem uma lição lá do design que vai falar sobre isso, né? Que os homens, eles nasceram para proteger, para prover, por isso que eles têm essa constituição biológica dessa forma. As mulheres para nutrir, para aconchegar, e a gente vai vendo isso conforme a história vai se desenvolvendo. Então, você vai olhando vários personagens da Bíblia, você vai vendo, os homens se portam de uma forma, e as mulheres vão se portar de outra forma. Então, eu acho que a gente reduzir a só, né, a feminilidade bíblica, o papel da mulher é ser auxiliadora, ponto, é o começo da conversa. Mas tem muito mais aí que a gente pode discutir, pode pensar. Eu acho muito interessante, Carol, esse ponto que você levantou, porque muitas pessoas que não têm a semelhança com a Escritura, não acompanham a Escritura, não têm essa noção de quantas mulheres são citadas na Bíblia com papéis diferentes dos homens e que são importantes. E isso é uma coisa que pega muito, porque muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista, que só fala sobre as histórias dos homens, e não é verdade. Quem conhece a palavra de Deus sabe que há várias pessoas que foram lembradas e tem histórias importantes sobre. Você poderia falar sobre esse exemplo de mulheres bíblicas que estão na Bíblia e falam conosco até hoje? Vou falar de uma que é bem controversa. A gente estuda ela também lá no design. Débora. Né? Ela era juíza, ela ficava lá debaixo da palmeira, ela aconselhava todos os que precisavam. E o que eu acho muito legal, se a gente for ler lá em Juízes, ela não vai dizer, sou Débora juíza, eu sou Débora, eu que mando aqui é meu lugar. Ela vai dizer, Débora, mãe Sim. de Israel. Olha que legal. Ela entende, ela está desempenhando uma função que era naturalmente um homem que desempenhava. E quando Deus fala com ela que eles têm que guerrear, ela podia ter dito, eu vou guerrear, não podia ter dito? Mas ela chega para Baraque e fala, olha, você que tem que ir. É como se ela falasse aquilo que você citou em Gênesis, né? Eu sou uma mulher auxiliadora de um povo. Muito bom. Então ela vai falar para ele, olha, Deus tá mandando e você tem que ir. Ele fala, eu não vou. Ela fala, eu vou com você, só que você não vai ter o louro, né? O crédito da vitória, porque vai vir pela mão de uma outra mulher, já que você teve medo, não quis obedecer a Deus. Então eu acho isso muito legal e eu acho que o exemplo dela é bem emblemático, porque nós mulheres temos papéis importantes na história da redenção, na história que Deus está escrevendo.
Mas a gente precisa saber qual é o papel que a gente tem que ocupar, qual é o lugar que a gente tem que ocupar dentro dessa história. Então eu não posso usurpar algo que não é meu. E ela sabia, eu tô aqui, eu tô acompanhando, eu sou considerada juíza, mas ela não se sentia, ela não se colocava nesse lugar. E ela falava, eu sou mãe em Israel. Então ela enxergava, esse povo aqui precisa de cuidado, de pastoreio que as mulheres fazem. Eu vou ouvir, eu vou aconselhar, eu vou cuidar. Então eu acho muito legal o exemplo dela. E aí se a gente for ver outras mulheres, né, quando a gente vai pensar na própria mulher virtuosa, o discurso que está colocado ali é uma mãe falando para um filho, olha, essas são as características que você precisa procurar em uma mulher. Só que quando a gente pensa na mulher virtuosa, a gente sempre vai pensar nas virtudes como coisas que ela faz. Só que a virtude na Bíblia, ela é contrário de vícios. Então, o que isso quer dizer? São as coisas internas que são expressadas nas coisas externas. Então, ela faz tudo o que ela faz porque ela é uma mulher cheia de virtude. E uma pessoa cheia de virtude pra gente pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, por exemplo, que tem todo o fruto do Espírito, que vive aquilo. Então, é muito mais profundo do que só fazer coisas. Então, não é só você levantar cedo, lavar, passar, cuidar das servas e vestir bem a sua família. Você faz isso porque você entende que você foi criada pelo Senhor e Ele te deu dignidade e Ele tem um papel designado para você. E você faz isso com alegria, você faz isso com zelo e você vai fazer porque você se relaciona com Ele. E porque você se relaciona com Ele, entende o que Ele tem para você, você cuida dos outros. Mas também cuida da criação. Então, é muito legal isso, porque a gente vai olhando alguns exemplos de mulheres nas escrituras e a gente tem que pensar um pouquinho mais profundo do que a gente está acostumado a conversar. E uma coisa que você mencionou, que às vezes não está tão claro para muita gente, é o fato de que a feminilidade bíblica não se restringe às casadas, né? E achei interessante que você se apresentou aqui como solteira, né? Acho que é um tema que muitas vezes a gente dá um break ali. Sim. Como assim, né? A gente já pensa, liga logo, tipo, mulher virtuosa, feminina, fazendo um pãozinho 3 horas da tarde, Cuidando um dos bolo, filhos, cuidando né? dos 10 filhos. Recentemente eu... 10 filhos. Recentemente eu tava lendo um livro, não era sobre feminilidade bíblica especificamente, era sobre solteirice. E uma parte falava que uma mulher ela não é menos feminina por não ter um homem do lado dela. Sabe quando você lê e você fala... Calma, deixa eu ler de novo. Porque é uma ideia tão implantada na nossa cabeça que quando eu li aquilo, quase que curou uma parte de mim, assim. Eu falei, nossa, que verdade, né, que tá aqui. Então, eu queria ouvir um pouco de você, né, como solteira, né? Pode ser um pouco de experiência pessoal ou de casos que você já acompanhou, né? Como que você enxerga essa expressão da feminilidade e quais são os desafios, qual que é a diferença, né, da expressão dessa feminilidade quando a pessoa é solteira, quando a mulher é solteira. Eu acho essa pergunta muito legal, porque a gente quase não fala sobre isso, né? A feminilidade e as mulheres solteiras, porque a gente ainda tem na cabeça a ideia no mundo cristão que a mulher só é mulher quando ela é casada. Sim. Se ela não é casada, ela é, sei lá, é solteira, mas solteira não é mulher. Ela vai virar mulher depois que ela tiver uma casa, que ela tiver responsabilidades. Mas quando eu e você nascemos, quando aparece a certidão de nascimento, está escrito o quê? Lá, feminino, sexo feminino. Então, você já nasceu com aquilo impresso em você. Você já nasceu, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Toda mulher tem que nutrir, toda mulher tem que acolher, toda mulher tem que cuidar. E não é porque você não tem a sua família que você não vai fazer isso. Eu trabalho em uma universidade federal e eu atendo os alunos que não têm condição de se manter lá. Então, na minha mesa tem uma caixinha de lenço, eles sentam lá e falam, é pra mim? É pra você. Por quê? Porque eles choram, porque eles contam histórias tristes. Eu sou mulher, eu tenho que cuidar, eu tenho que prover. Então, se a sala tá meio bagunçadinha, eu não vou ficar esperando os meus colegas homens fazerem, que eles não vão ter esse olhar. Eu vou lá, eu vou ter esse olhar de arrumar, de organizar. Quando tem alguma coisa pesada, eu peço, me ajuda aqui. Ele pega, ele leva. Mas a gente precisa ter esse olhar para tudo. E a gente não pode achar que a solteira tem um papel secundário. Por quê? A maior parte das solteiras, elas vão casar. E você vai ensinar ela a ser mulher só quando ela casar? Exato. Você vai ensinar todos esses princípios de como ela tem que lidar e o que ela tem que fazer. E mesmo que ela não case, ela não vai ter que comer. Ela não tem que lavar a própria roupa. Ela não tem que arrumar a casa. Ela não tem que fazer alguma coisa nos relacionamentos em que ela tem. E eu acho muito legal que a Nancy fala, né? Que ela escreveu o livro do design bem depois ela casou. Depois dos 50 anos. Que ela recebia as pessoas na casa dela. Então, as solteiras, elas podem ser extremamente hospitaleiras na casa delas. Se elas não têm casa,
Você pode sair com suas amigas para tomar um café, para comer um lanche. Você pode ouvir as questões delas, você pode orar por elas, você pode acolher, você pode ajudar. Então, quantas vezes a gente vê alguém que não tá com um aspecto legal, às vezes na igreja, no trabalho, por onde a gente passa. Eu posso tomar esse passo de ir lá e perguntar, o que tá acontecendo com você? Sim. Vamos conversar, deixa eu orar por você, deixa eu te ajudar, deixa eu te servir. Então, a gente não pode olhar isso como um papel secundário. E tem muita gente que pergunta pra mim, como é que você consegue ficar solteira, feliz? Gente, servir é o que Deus chamou a gente pra fazer. Quando você tá preocupado com as coisas de Deus, você não vai ficar assim, meu Deus, eu tô aqui, não tem ninguém. E olha pra um lado, olha pro outro, nunca tem ninguém. Se você tem um desejo, coloque isso diante do Senhor. Mas vai servir, vai cuidar, vai fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer. Não é um papel secundário. Pelo contrário, Paulo fala o quê? O solteiro tem que fazer o quê? Cuidar das coisas do Senhor. Então, vai cuidar das coisas do Senhor, com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades. Vai servir na mocidade, vai ajudar na UCP, na UPA, na igreja. Vai fazer alguma coisa. Vai lá na quinta-feira que o pessoal vai no CIAT. Não sei, vai fazer alguma coisa. Exatamente. Usar os dons e talentos que Deus te deu para engrandecer a obra que o Senhor está fazendo, né? Para ajudar, para avançar o reino mesmo. Perfeito. E como a mulher, ela pode exercer, assim, exalar a feminilidade dela, se não for num lar, por exemplo. Você citou que nem necessariamente a mulher, ela não, pra ser feminina, ela não precisa estar lá fazendo o pãozinho dela, com os 10 filhos dela. Mas ela pode exalar esse bom perfume da feminilidade no trabalho, na universidade. Então, você pode citar alguns exemplos pra gente de como ela pode fazer isso mesmo na prática? Quando eu estava na faculdade, né, eu fiz um curso bem pesado, assim, bem difícil. É um curso onde as pessoas que são mais novas chegam e elas não aguentam, porque a gente vê muita miséria, muita dor, muito sofrimento. E eu vejo que a gente como mulher, você também, né? Você é formado em psicologia, Isso. né? Então, vê também essas coisas. Quando a gente tá ocupando esse lugar, eu acho que nós como mulheres, a gente vai ter um olhar diferente pro sofrimento da pessoa que tá ao nosso lado. Para os nossos amigos. Então, a gente tá vendo que aquilo ali tá pesado, que aquilo tá difícil, a gente pode chamar essa pessoa para conversar, a gente pode levá-la para um lugar, a gente pode, olha, vamos lá tomar um chazinho, vou pagar um chazinho para você, um cafezinho, para a gente conversar, receber. Você pode ir na casa da pessoa, se você tem a sua casa. Eu fui recebida por uma moça aqui na igreja, gente, eu cheguei lá e falei, isso tudo é para mim. E ela mora sozinha, né, ela é solteira. E ela fez um banquete pra mim, eu cheguei lá, aquela mesa posta, ela falou assim, olha, eu acho que as pessoas não procuram muito você pra jogar conversa fora, então hoje eu quero que você venha aqui na minha casa só pra gente bater papo. E a gente ficou conversando um tempão. Então eu acho que a gente precisa começar a entender que Deus chamou a gente pra pregar o evangelho, pra cuidar de outras pessoas. Então a gente como mulher nesses outros ambientes, Sim. a gente pode fazer muita coisa. A gente pode acolher as pessoas de outra forma. Então, eu vejo lá no meu trabalho, eu tô sempre atenta, porque eu tô cercada de pessoas que têm umas histórias bem parecidas com a minha, né? De perda, de luto. E aí, eu olho para eles e eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter compaixão. Então, para uma delas, todo dia eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço, que ela entra no mesmo horário que eu, só que a gente trabalha em campos separados. Eu ligo para ela e falo, e aí, como que você tá? Sim. E o seu marido, e o seu filho, e a gente vai estreitando relacionamentos. Quando ela ficou de licença um tempo, eu fui lá na casa dela, ela mora no interior, eu peguei um dia, um espaço na minha agenda, eu fui lá na casa dela visitá-la. Eu sou solteira, eu tenho condições, então a gente precisa fazer isso, a gente precisa parar de viver só pra gente, no Sim. nosso mundinho, e a gente precisa olhar que tem vida, e a gente pode ser útil fazendo isso. E se você sabe cozinhar, faça um prato delicioso e leva lá pra pessoa, na casa, no trabalho, pro seu vizinho, mas não deixe de ser acolhedor, de fazer a diferença só pelo seu status civil, Sim. né? É muito interessante isso, porque se a gente pegar na Bíblia mesmo, a mulher que leva a mirra para lavar os pés de Jesus, a gente tem a visão da mulher, né? Ela vai lavar os pés de Jesus e os homens falando, mas para que isso? Para que gastar dinheiro com isso, sabe? A atenção aos detalhes é muito interessante. E é legal essa história que ele tá trazendo, porque ela tava preparando, eles não sabiam, mas ela tava preparando Jesus para ser para a última semana de vida dele, né? E por isso ele fala, deixa, porque fazia parte do ritual. Eles não entendiam, mas ela tava fazendo algo muito nobre. Uhum. Então a gente não pode desprezar aquilo que o Senhor tem dado para nós, de dom, de talento, aquilo que ele coloca no nosso coração. A gente precisa ir, precisa fazer. Nossa. E que assunto atual, né? Eu comecei o podcast aqui brincando, né? Que esse assunto era ultrapassado e tal.
Mas a gente vê que ele é muito atual e ele precisa ser vivo em nós, para que a gente realmente seja um bom mordomo de Deus. Nós, como mulheres, a gente tem que espalhar esse bom perfume da feminilidade, né? E o que você diria para alguém que pensa o contrário, que realmente pensa que esse assunto é ultrapassado, que é um assunto velho, cansado, que quem manda hoje é as feministas e tal? Eu diria que você ainda não conheceu o amor de Deus. Porque o dia que você conheceu o amor de Deus e o lugar que ele preparou para você, você não vai querer viver outra coisa. Eu sei que às vezes a gente tem histórias tristes, geralmente as mulheres que são muito frustradas com feminilidade bíblica, com Deus, elas têm histórias muito duras e muito difíceis, às vezes de abuso, de assédio, às vezes elas foram rejeitadas muitas vezes pelos pais ou por companheiros, mas o que eu tenho para dizer é, existe um amor maior do que todos esses amores, que contempla, que preenche, que enche, que traz outro significado para a nossa vida, e esse amor, ele veio aqui, ele andou, ele morreu na cruz por você, por amor a você, para cumprir aquilo que o Adão não conseguiu cumprir, para fazer novas todas as coisas. E esse assunto, ele pode ser chato, porque a gente só fala dos passaportes falsos. Então, as pessoas estão cansadas e esse assunto parece ultrapassado, porque a gente fica falando de pagar a conta, se pode trabalhar, se a mulher pode isso, se pode vestir aquela roupa, mas a gente não está falando de quem criou a mulher, por que criou a mulher e por que esse lugar. É um lugar de proteção. Gente, eu falo, olha, eu tenho uma amiga que ela é missionária na Tailândia e ela é solteira também. E ela fala, Carol, não sei se eu quero casar, porque ter Deus como marido, às vezes, é melhor do que você ter um marido, porque às vezes o carro dela quebra. E ela fala, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com o meu carro? E aí chega um casal de missionários, aparece alguém e ajuda ela com o carro dela. E não que casar não seja bom, que não tenha o seu lugar, mas eu tô querendo dizer, enquanto você não tem alguém que Deus mandou ali pra você, Deus é o seu marido e ele vai cuidar de você, ele não vai deixar nada faltar. Eu lembro que um dia o pneu do meu carro furou lá, eu tava na faculdade. Falei, ai, não acredito, Jesus. Aí eu desci, tava gesticulando assim, veio um senhor da manutenção. Furou o seu pneu? Abre aqui que eu vou trocar. Eu falei, mas não deu nem um minuto. Eu falei, ai, Deus é meu marido. Ele cuida. Então, a gente precisa pensar nisso também. E as mulheres casadas, o Senhor cuida de você também. Às vezes, seu marido vai falhar. Às vezes, você não gosta desse papo porque você olha pro seu marido e ele não é o cara. Sim. E, às vezes, você também não é. A gente precisa pensar nisso, né? Às vezes, você também não é a mulher que Deus quer. Mas o Senhor está cuidando. Então, a gente precisa provar desse amor. A gente precisa conhecer o que Deus estabeleceu, o passaporte verdadeiro, e não as conversas de corredor. Aí, a gente vai enxergar esse assunto de uma maneira diferente. Perfeito. E quanto ao nosso serviço na igreja, como mulheres femininas, no discipulado, no ensino, como aplicar também a feminilidade nesses pontos, né, de serviço da igreja? Eu vou começar de um lugar que as meninas jovens não gostam. Ah lá. Procure mulheres mais velhas e mais experientes da sua comunidade de fé para aprender com elas. Porque hoje em dia o jovem despreza isso. Porque, eu sigo a fulana de tal, eu sigo não sei quem, então eu aprendo com aquela pessoa. Essa pessoa da internet ora por você? Ela sabe o seu nome, ela sabe onde você mora, ela dá um abraço em você quando você tá triste, quando você tá precisando de alguma coisa? Não. Então a gente precisa quebrar um pouco isso. A gente pode ouvir essas pessoas, a gente pode seguir as pessoas nas redes sociais, mas a gente precisa de pessoas reais, que estão aqui, que elas podem socorrer a gente quando a gente precisa. Porque a gente só vai aprender a ser mulheres que amam a Deus caminhando com outras mulheres que amam a Deus. A Bíblia, ela vai ensinar um princípio muito importante pra gente, que nessa geração a gente esqueceu completamente. Deus não criou os seres humanos para criar nada. Ele não criou a gente para inventar nada. Ele criou a gente para imitar. Paulo fala, eu sou inventor, inventem também, é isso que ele fala? Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa imitar. Como que a gente vai aprender a ser mulheres como o Senhor espera? Precisa olhar para outras mulheres. Exatamente. E não vai ter uma mulher perfeita. Eu acho que esse é o ponto. Ela fala assim, mas aquela mulher, não vai ter perfeita. Você não é, ela não é. Mas você pode aprender coisas com ela. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. A segunda é, se envolva com as meninas que têm a sua idade. E não só com as meninas que têm afinidades com você. Vá atrás daquelas que também não têm afinidade com você. Para você aprender, para você trocar, para você crescer, para você se desenvolver. Porque quando você anda só com os iguais, é muito difícil de você crescer. Porque você nunca está sendo desafiado. Então, ande com pessoas diferentes. Perfeito. E se lance. Vocês estão se lançando aqui num novo desafio. Se lancem nas mãos de Deus, para Deus usar vocês.
Inclusive, né, você aí, auxiliadora do design divino, essa mulher demais. Eu tenho até um testemunho para falar sobre o design divino, andando com mulheres mais velhas, né? Eu fiz esse discipulado e mudou muito minha visão quanto à feminilidade, o quanto eu podia exalar o bom perfume de Cristo, sendo quem eu era, sem me cobrar. Mas, excepcionalmente, fazendo o que ele me chamou para fazer, ser mulher. E foi perfeito andar com mulheres como você, mulheres mais velhas, porque eu aprendi muito, e é muito real o que a Carol tá falando, meninas. Não desistam, não andem só com pessoas novas, que só têm o mesmo pensamento que vocês, mas andem com mulheres mais velhas, mulheres que têm experiência. Faz total diferença na caminhada cristã. Mesmo que ela fale mole, devagar, É. persista, que você vai aprender muito. Vale muito a pena, né? Vale. Eu também gostaria de citar, eu acho muito interessante se a gente parar para pensar no que você falou, sobre Marta e Maria, né? Quando Jesus ele vai à casa de Lázaro, Marta está lá trabalhando e Maria senta para escutar Jesus. E é muito interessante sobre isso, né? A Marta, ela tem uma visão de fazer as coisas da casa. E ela não tá aproveitando o melhor da festa, né? Que é Jesus lá. E ela questiona a Maria por não fazer nada, né? E eu acho que isso pega muito também sobre essa visão de fazer as coisas, mas também buscar a Deus. Porque, infelizmente, parece que é uma ideia vendida que o homem tem que trazer a palavra para casa. E a mulher não pode buscar a palavra, buscar de Deus sozinha. E não é assim que funciona, né? Quando a gente vê lá o mandato cultural, né, os mandatos criacionais, Deus falou com quem? Você, com os dois. Vocês, ele fala no plural, né? Então, sede, fecundos, enchei a terra, ele fala com os dois. Deus se revela a homens e mulheres. E nós, mulheres, precisamos gostar de teologia, gostar de das escrituras, mergulhar, porque teologia não é uma coisa dada só a homens. Tem um perfil no Instagram muito bom, Teologia para Mulheres, e elas vão ajudar a gente a pensar um pouco a respeito disso. Então, nós precisamos conhecer as escrituras também, porque se a gente não conhecer a verdade, o passaporte verdadeiro, a gente vai continuar acreditando nos passaportes falsos, nas meias verdades que as pessoas vão colocando. Então, as 3 coisas, eu preciso me relacionar com Deus primeiro. Sim. Com o próximo e com a criação. Então, as mulheres gostam de se relacionar bastante entre si. Pouco com Deus. E algumas gostam bastante também das coisas, né, da criação, de trabalhar essas Marta, outras né, coisas. ela tava ali, se a gente for ver, ela tava fazendo o papel dela, né? Na cabeça dela, ela tava cumprindo a feminilidade dela. E ela não se assentou aos pés de Cristo também para ouvir como Maria. Só que a gente precisa se assentar na Bíblia. Por quê? Mulher gosta muito disso aqui que a gente tá fazendo. Sim. Foi um bom podcastzinho pra ouvir. Eu vou pôr uma pregação. Tudo isso tem o seu valor. Mas a Jane Wilkin vai dizer, Deus chamou você para pensar com a sua mente. Então, Deus não chamou você para pensar com a mente da Carol. Porque quando você chegar diante do trono, você não vai poder dizer assim, então, sabe o que é? Eu não fiz isso porque a Carol falou que eu não podia fazer, eu não fiz. Não, a fé é de cada um. É individual. Se você vai prestar contas daquilo que você fez. Então, a gente precisa ir lá cavar. Esse livro eu falo em todos os lugares que eu vou. Mulheres da Palavra, da Jane Wilkin. Ela vai ensinar vocês a estudar a Bíblia de uma maneira fácil. São 5 P's. E é bem simples. E você vai lá nas escrituras e você vai aprendendo. Então, hoje em dia, não tem desculpa mais. É interessante como tudo que você está falando, Carol, tem um princípio de intencionalidade. Que é exatamente o contrário do que as pessoas pensam quando a ideia de feminilidade bíblica aparece, né? Que é a questão da passividade, né? Da mulher como alguém ali que fica mais passiva, né? Mais na dela, mais secundária, né? Acho que a gente tem umas palavras-chave aqui muito interessantes. Né? E você vem com um princípio de intencionalidade, né? De estar no ambiente, prestar atenção em tudo, em todos. Né? De estar vivendo e falar, caraca, eu preciso de pessoas para caminhar e ir atrás dessas pessoas, porque muitas vezes você não vai ter ali, tudo bem, eu quero te aconselhar, vem aqui, né? Tudo bem, vem fazer o discipulado. Às vezes acontece, mas nem sempre, né? Então, me parece que se eu fosse formular um pouquinho essas últimas ideias, né? Que a intencionalidade, a atividade, a mulher feminina, ela é ativa e ela é intencional em todos os lugares que ela está. Faz sentido? Muito. Se a gente for lá ler Ruth, né, a gente fala que a mulher virtuosa, ela não existe. Ela existe sim, na Bíblia hebraica, logo depois de Provérbios 31 vem o livro de Ruth. E ela é a personificação da mulher virtuosa. E o que Ruth fez? Se a gente for ler lá, vai dizer que ela foi trabalhar. Por quê? Porque ela e a sogra dela não tinham dinheiro para se sobreviver. Então, ela foi lá colher as espigas para prover. E depois ela conta para a sogra dela o que aconteceu. E a sogra dela deu conselho para ela. Então, o tempo inteiro, ela tá agindo, ela tá sendo intencional naquilo que ela tá fazendo. Então, feminilidade bíblica tem tudo menos passividade.
Você precisa decidir todos os dias, olha, eu vou fazer, eu vou me importar. E você faz isso por quê? Porque alguém fez por você primeiro. Essa é a grande sacada. Ela não vai levantar porque a gente precisa comer, então eu vou levantar e vou trabalhar. Não, o Senhor já proveu, Ele já fez, Ele já mandou Jesus. E agora eu preciso ir lá e compartilhar com as pessoas onde eu tô aquilo que Ele já fez por mim. Só que tem que ser intencional, porque se não for intencional, a gente vai fazer o que a gente é muito bom de fazer na igreja. Atividade, movimento. Então a gente faz. Por que você tá fazendo isso? Nem sei. Por que você começou? Não faço a mínima ideia, mas eu tô fazendo. Então eu tenho que ter intenção, eu tenho que ter um propósito. Quando eu chego ali e eu vejo, olha, aquela pessoa tá passando por uma situação, eu vou lá. Vai lá pra quê? Só para dar um abraço, porque ela tá mal? Não, eu vou lá porque eu vou compartilhar do evangelho. E eu vou demonstrar isso através do meu abraço, através do meu sorriso. E isso vai abrir uma porta para um relacionamento, para uma troca. Então tem que ter intenção 100%. Que conselho que você daria para jovens mulheres que querem viver através da feminilidade bíblica? Exemplos bíblicos, de uma maneira que elas possam colocar isso em prática. Você já deixou claro sobre estudar a Bíblia, sobre ir direto da fonte, mas qual conselho você daria, Carol? O que fez muita diferença para mim foi em ter mentoras. Mulheres mais velhas, com quem eu podia trocar, com quem eu podia aprender. Então, quando eu fiz seminário, 3 anos de seminário, eu decidi que eu ia aprender um pouquinho de cada uma delas. Então, eu conheci todas as esposas dos missionários, dos professores, eu ia tomar um cafezinho, eu ia tomar um chazinho da tarde, eu ia almoçar, eu ia no mercado, não importa. Eu falava assim, mas eu quero conhecer você, eu quero conhecer a sua história, porque eu sabia que eu ia morar lá 3 anos e a oportunidade de acabar, ia passar, eu não ia ter mais. E eu queria aprender de Jesus com aquelas mulheres. Então, eu ia no mercado, eu olhava as escolhas que ela fazia. Olha, ela comprava mais coisas saudáveis e menos besteira. Olha, mas ela comprou um negocinho para o filho dela. E os filhos vão, olha como ela lida, como ele faz birra. Gente, é ouro isso aí. É ouro. Eu ia mais, que agora as minhas amigas mudaram tão longe. Quando os maridos delas viajavam, eu falava, eu vou aí te ajudar. Ficava a semana inteira ele fora, eu ia trabalhar de manhã, eu voltava e ficava com as crianças. Eu chegava às 3:30, eu pensava, que horas elas vão dormir? Ai, que horas elas vão dormir? Mas é bom pra gente tratar o nosso egoísmo, pra gente aprender a lidar com questões, com tensões, com manha, com birra. Você vai esperar chegar a sua hora e a sua vez pra você lidar com isso sozinha? Eu não, eu vou aprender com quem já tá aprendendo, tá na lida, e você vai vendo as transformações, você vai vendo o que Deus vai fazendo na comunidade. Então, pra mim, o que foi fundamental foi ter mentoras. Até para quando eu vou começar alguns projetos, quando eu fui começar alguns projetos aqui na igreja, elas oram, elas dão discernimento para mim. Então, muitos momentos da caminhada que eu estive aqui, eu pensei em desistir. Lá, não vou mais fazer nada, não quero mais saber. E eu conversei, aquele momento de Absalão, que ele vai conversar com os conselheiros do pai e depois ele vai conversar com os amigos dele, eu acho que é Absalão, né? E ele pergunta para os conselheiros, eles dão um conselho para perpetuar o reino. Quando ele vai conversar com os amigos dele, eles falam, faz isso aí. E eu escutei minhas amigas em alguns momentos, e elas falaram, larga mesmo, você não é obrigada a isso, vai ficar aguentando essas coisas. E eu fui conversar com as minhas conselheiras. Aí o papo é diferente. Ela virou e falou assim, quem que te pôs aí? Aí eu falei, não sei para que eu fui conversar isso com ela, não sei para quê. Falei, Deus, quem vai te tirar daí? Deus. Então, você vai ficar aí. Vai ficar quietinha, em obediência, vai aguentar Deus agir e Deus fazer. Então, para mim, é muito precioso essa questão de ter mulheres mais velhas. E eu não tô dizendo só mais velhas em idade, quando eu falo mulheres mais velhas, mas mulheres que já caminharam mais com Jesus. Então, às vezes, ela é mais nova que eu, mas ela já andou muito mais, porque às vezes ela conheceu a Cristo antes de mim. E ela tem uma maturidade maior que eu, mas mulheres mais experimentadas na fé. E mulheres que são mais fortes em áreas em que eu sou mais fraca. Então, para mim, assim, esse é o conselho de ouro. Tenha pessoas que amam mais a Jesus que você, que vão te desafiar, que estão buscando mais a Ele que você, para você continuar sempre querendo crescer. Boas referências, né? E é uma necessidade que a gente tem de uma humildade, né? De você falar, caraca, eu preciso realmente de um outro, né? De uma outra aqui pra me ajudar, né? Acho que quando a gente é jovem, a gente acha que tá pronto. Tantas vezes na minha vida eu falei, agora eu tô pronta. Agora eu tô pronta. Eu falei, Deus, tô pronta. O que o Senhor tem pra mim, eu tô aqui. E aí Deus, era que nem uma cebola, né? Mostrava uma outra camada, né? De tratamento, outra camada, né? Então, acho que a gente sempre acha que a gente tem mais sabedoria do que a gente realmente tem quando a gente é mais jovem, né?
E acho que essa abertura, né, para uma humildade e a busca da ajuda, ela é um processo de maturidade, né? Eu acho que o processo de feminilidade, ele não tem como ele acontecer sem um processo de maturidade junto, né? Então, é muito interessante, né? Poder olhar para esse espírito ensinável, né? Que é necessário para buscar essas mulheres, né? E poder usufruir, né? Desse cuidado, né? De poder receber esse cuidado, essas orientações, né? Muitas vezes a gente tem tanta vergonha, tanto medo, tantas coisas, né? Que é mais fácil ficar na zona de conforto, né? Mas aqui é um chamado para uma zona de desconforto muito grande. Ser cristão é viver uma vida desconfortável o tempo inteiro. E se a gente for ver, de submissão total à palavra de Deus, ao nosso Deus. E por falar em submissão, que assunto, né? Esse assunto é polêmico. E eu vejo que a submissão, né? Nós, como cristãos, a gente vê que a submissão ela é muito mal interpretada. Então, dá uma clareada pra gente aí, Carol. Eu acho que quando a gente pensa nesse tema, a gente tem que ter uma coisa em mente. Primeiro, a gente se submete a quem? A Deus. E eu vou me submeter ao meu marido porque Deus pediu e eu amo a Deus, não porque meu marido merece. E eu acho que isso daí é o mais importante pra gente ter em mente. Se eu sou uma filha de Deus e eu quero obedecer a Deus, eu quero viver pra Deus, eu vou me submeter àquilo que Deus está me pedindo. Claro que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, que tem alguns maridos que avançam, e a gente sabe o que tem acontecido. Cada vez mais a gente tem noção disso, por isso que é importante a comunidade, você compartilhar algumas coisas que acontecem. Mas eu acho que é tirar isso de cena, assim, eu vou obedecer ele, mas ele não merece. Você também não merece. Então, foca no Senhor, naquilo que o Senhor pediu para você fazer, se submeta ao Senhor, à palavra do Senhor. E olha, gente, quando a gente está vivendo em obediência, as bênçãos de Deus se derramam sobre a nossa vida. Então, não tem, assim, é uma receita mágica, né? Sim. Mas eu acho que o princípio maior é esse. Obedeça primeiro ao Senhor. E aí você vai ter uma vida feliz. Ótimo. Eu vi recentemente uma ideia da submissão, comparando com a submissão que há na Trindade. Achei muito interessante, porque a gente sempre ouve a questão Cristo é a igreja, né? O homem, né, ali como Cristo e a mulher como a igreja. Eu vi a relação que, na própria relação da Trindade, existe submissão. Achei muito interessante, né? De Jesus submetendo ao Pai, né? Obedecendo até o fim, né? Você falou da gente ser imitadores, né? Até nisso, né? A gente é imitador. E mostra quem é o Senhor do nosso coração, né? Como que a gente pode realmente olhar para o casamento e para essa submissão como uma obediência ao Senhor em primeiro lugar. Perfeito. E a submissão a gente começa a treinar quando a gente é filho, né? Como que rola a obediência com os pais, a honra? Começa ali. Então, já é um ensaio para o que vai vir depois. Mas e aí? Esse ping-pong vai rolar? Vai rolar. Que medo, hein? Sobre submissão que você estava falando, é muito interessante porque quando a gente fala submissão, as pessoas têm uma visão de que é uma opressão. E não é sobre isso. Quando a gente entra nesse assunto de falar assim, a mulher tem que ser submissa ao homem. E tem uma visão que o homem vai ser bruto, agressivo. E não é isso que a palavra deixa claro, sabe? E é que nem você falou, sobre ir para a fonte e buscar o que está na Bíblia. Paulo fala para a gente amar a mulher como, a esposa no caso, como Jesus amou a igreja. E isso é muito interessante. Você poderia falar um pouco sobre isso? Agora fica ruim para os homens, então, hein? Porque se o padrão do casamento é o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, o que Cristo fez? Ele se entregou. Então, eu acho que o papel do homem, eu falei isso no outro podcast, né? Eu acho que o papel do homem é mais pesado e mais difícil, porque ele tem que se entregar constantemente. É uma renúncia. E é o que os homens não querem fazer. Hoje em dia, eles não querem renunciar. E as mulheres, elas têm que se submeter também. Elas vão ter que fazer um outro tipo de renúncia, mas em submissão ao que o Senhor está pedindo. Então, se os dois entendem que um tem que renunciar e a outra tem que submeter, vai funcionar. Mas o que acontece é que todo mundo quer ser servido e ninguém quer servir. Então, eu que mando, você que obedece. Não, você que se sacrifica e eu que fico aqui com o tapete vermelho. Mas se a gente entende pelo princípio maior que os dois são filhos de Deus, quando a gente está pensando em cristãos, né? Os dois são filhos de Deus. Eles amam a Deus e eles querem se submeter à vontade de Deus para eles. O homem vai aprender na jornada a amar sacrificialmente e a mulher vai aprender a se submeter ao marido. E vai ser um exercício de amor a Deus. Perfeito. E não de um para o outro, porque a gente sempre vai pensar primeiro aqui. E são os 3 âmbitos
o tempo inteiro. Então, é um exercício de submissão a Deus primeiro. Então, Deus pede isso de mim. É muito difícil? É muito difícil. Mas, se Deus está me pedindo, Ele não vai pedir nada que Ele não vai me ajudar, que Ele não vai me dar forças, que Ele não vai me capacitar a fazer. Então, eu vou fazer. E se Ele está pedindo isso dos homens também, é possível amar sacrificialmente. É possível. Na força de Deus, né? E não esperar que seja fácil, né? Acho que a gente às vezes acha que é uma fórmula pronta. Se a ideia cai bem aqui, eu vou. Mas se eu não me sinto bem com isso, não. Mas é uma luta. Se tá na palavra, é porque é uma luta. Senão Deus não ia fazer questão de deixar isso tão claro pra nós, né? Então, não esperar que as coisas vão acontecer tão naturalmente. Aí vamos se meter. Vai ser tão gostoso. O Jonas Madureira fala um negócio que eu acho muito legal. Ele diz assim, Deus nunca vai te dar algo que você vai conseguir fazer sem Ele. Então, nunca vai ser fácil ser submissa e nem amar sacrificialmente. Porque se fosse, a gente não ia precisar de Deus. Então, a dica é, você quer cumprir aquilo que Deus te chamou pra fazer? Dependa dele. Perfeito. Amém. Vamos pro ping-pong? Vamos. Que medo. Vou começar, então. Bom, nosso ping-pong são algumas perguntas mais curtas, com alternativas. E a nossa convidada aqui vai pensar rápido e responder pra gente. Que medo. Vamos lá. O que é mais essencial para refletir a feminilidade bíblica? Alternativa A, um coração transformado por Deus. Alternativa B, um comportamento exemplar diante dos outros. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma boa. Vai lá. A modéstia bíblica envolve apenas a vestimenta, sim ou não? Não, com certeza não. Não é só a roupa. O que a mulher cristã deve priorizar em seu chamado? O sucesso profissional ou a fidelidade a Deus em qualquer esfera da vida? É difícil, pra mulherada hoje em dia é difícil, né? É difícil. Mas é a B, com certeza. Perfeito. Gente, vamos encerrar por aqui. A gente não tem mais tempo, porque a gente conversa demais. E para finalizar, eu vou divulgar aqui as nossas redes sociais. Por favor, Pedro, desbloqueia o seu celular. Porque eu não tenho de cor ainda, tá? Não tenho. E por falar em rede social, divulga a sua, Carol, pra gente. O meu Instagram é @kaumbelino. E o do podcast, segue a gente lá no podcast, hein, gente? Segue, tem muita coisa ela legal. tem um podcast maravilhoso. Segue ela lá. É @mulderdeverdade.ipp. É isso aí. E a nossa mocidade também tem o nosso Instagram. É @mocidadepinheiros. A igreja IPP Pinheiros. E a IPP-TV também. ipp.tv. Segue a gente lá. E é isso. Nosso podcast fica por aqui. Foi uma honra, Carol, ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos. Eu vou assistir, eu não sei vocês. Obrigado, Gi. Obrigado, Pedro, né? O começo aí de uma longa caminhada esse ano. Amém. Espero que vocês gostem e suportem a gente também, né? E nos vemos em breve. Tchau, Curtam, tchau. comentem, compartilhem É nas isso. redes sociais. Tchau, tchau. Até breve.